Boa tarde, oitavano. Prazer em revê-los. E vamos dar continuidade aos nossos conteúdos de educação física. Só que antes, vamos fazer uma pequena revisão e correção do conteúdo que a gente viu na aula anterior. Onde a aula anterior, né, no caso, o conteúdo foi educação física e sociedade. Vamos lá para o exercício e confiram aí se as respostas estão certas ou erradas, que vai ser de suma importância para vocês fazerem as avaliações de vocês. Vamos lá para a primeira questão. Segundo Paul, Pouso e Saraiva, além das tarefas meramente educacionais, o que podemos aprender na escola? Resposta: fazer amizades, aprender o funcionamento do poder, conhecer o que significa competência, praticar-se esporte, desenvolver habilidades manuais. Questão 1, a resposta é essa. Questão 2, para Barros, qual o papel importante que a educação física pode nos proporcionar com a sua prática? Resposta da segunda questão, na formação global da personalidade da criança e do adolescente, assegurando-lhes autonomia individual e sua integração no meio social. Questão 2, quem fez assim está correta. Questão 3, para Barros, o mesmo pensador da questão anterior, quanto à importância da educação física, quais as possibilidades que podemos utilizar no processo educacional nas práticas da educação física? Resposta: exercícios físicos, jogos, desporto, cuja a finalidade é de contribuir para a adaptação biológica, social do indivíduo, ok? A gente trabalhando jogos, desporto, enfim, esses jogos, essas modalidades, a gente pode ajudar a criança ou a adolescente, ela melhorar a sua parte biológica e social, certo? Melhorar a sua saúde e também saber viver em sociedade, ok? Vamos para a questão 4. Questão 4. Só um minuto. Vamos lá. Questão 4. Qual o pensamento de Brecht, 1992, onde ele colocou esse pensamento dele, em relação à educação física e sociedade? Resposta: a escola é uma das instituições que promove a tal socialização. Portanto, o fenômeno da socialização ou aprendizagem do social também ocorre nas aulas de educação física. Como eu disse para vocês na aula anterior, né? Nossas aulas, tanto teórica como prática, a gente sempre faz trabalhos que possam incluir todo mundo e, consequentemente, quando a gente está colocando todos na determinada dinâmica, nós estamos trabalhando o social, tanto o nosso intelecto como também o meio social. Questão 5 e última, para Galhardo, o que ele pensa em relação à prática da educação física? Resposta: a prática da educação física compreende e explica o corpo, buscando despertar nos educandos uma consciência corporal. Ou seja, como eu falei na aula passada para vocês, a prática da educação física é você ter consciência dos seus próprios movimentos, certo, gente? Ou seja, a consciência corporal, ok? E o conteúdo de hoje, já que a gente já fez a correção do exercício da aula anterior, vamos partir para o conteúdo, os 4 pilares da educação, ok? Esses 4 pilares são aprender a conhecer, aprender a fazer, certo? Aprender a viver juntos e aprender a ser. Só que na aula de hoje a gente vai conhecer 2 pilares, que é o aprender a conhecer e aprender a fazer, certo? Como a gente pode levar para as nossas aulas de educação física, mas também a gente
também levar para as outras disciplinas, ou seja, para uma educação global. Ok, gente? Mas de antemão, antes de a gente iniciar o conteúdo, o texto vai estar na plataforma onde vocês vão pesquisarem, certo? Para fazer os questionários que eu sempre mando para vocês, ok? Vamos lá. Para mostrar como devemos aprender a conhecer, ou seja, o primeiro pilar que a gente vai conhecer agora é o aprender a conhecer. O que o aprender a conhecer fala? Este tipo de aprendizagem tem a finalidade e o seu fundamento é o prazer de compreender, de conhecer e de descobrir, ou seja, para mostrar como devemos aprender a conhecer, a gente tem que usar, primeiro, compreender aquilo que a gente está vendo, depois, conhecer e depois a gente tem a capacidade de descobrir, ok, gente? O professor, ele dá os caminhos para você e automaticamente você vai ter que prosseguir esses caminhos com as suas próprias pernas, ou seja, vamos levar para nossas aulas práticas. Se eu ensino um fundamento de futsal para vocês, só um exemplo, um passe. Eu executo o passe, ensino como é que você deve fazer o passe e depois você vai tentar fazer sozinho, certo? Sem a minha orientação, para virar um hábito para você, ok? Segundo, aqui, continuando sobre o aprender a conhecer. É o mesmo que aprender para se beneficiar das oportunidades oferecidas. Ok, gente? Continuando, terceiro tópico. Terceiro tópico é o que a educação deverá criar em relação a aprender a conhecer. Vamos lá, o que diz esse tópico? Criar formas para que a escolaridade tenha seu tempo prolongado, ou seja, vamos voltar assim, digamos, a prática do futsal, voltando para a área da educação física. A gente está falando aqui em si da área educacional no geral, mas vamos voltar aqui para a parte específica da minha disciplina para o entendimento ficar melhor, certo? Por exemplo, depois que vocês terminarem o ensino fundamental, terminar o ensino médio, o que quer dizer sobre educação deverá criar relação ao aprender a conhecer? Que depois que vocês passarem por esses níveis de estudo, tanto no ensino fundamental como no médio, você ficar automatizado a executar o fundamento do passe, né? Do passe no futsal, ou seja, você levar isso para a sua vida toda, ok? E vamos lá para o outro tópico em relação ao aprender a conhecer, a importância ao incentivo de aprender a conhecer. Ou seja, a importância que a gente tem, pessoal, em questão de conhecer as coisas, não só a parte da educação física, mas na educação geral. Quais são os benefícios que vocês vão ter? Quando vocês estiverem adulto, prosseguir com a vontade de fazer pesquisas e cursos, ou seja, vocês, eu tenho certeza que não vão só se conformar de terminar o ensino fundamental, onde vocês estão, e nem o ensino médio. Vocês vão em busca de algo melhor, de algo maior, no caso, que é o ensino superior, vocês cursarem a faculdade que vocês querem, certo? Quando vocês chegarem a essa fase adulta, vocês têm que ter a própria autonomia de querer adquirir mais conhecimentos, ok? Outro tópicozinho que é de suma importância é o que? O aumento do saber faz compreender o ambiente que você vive, ou seja, quanto mais conhecimento a gente adquirir, mais a gente vai ter noção de o que é uma sociedade, ok? E outro tópicozinho aqui de suma importância, tornar o ser mais crítico e atualizado. Ou seja, a pessoa que tem conhecimento, gente, ela se torna um ser mais crítico, ok? E atualizado daquilo que ela está vendo. Ou seja, se torna uma pessoa autêntica, claro, não desrespeitando ao próximo. Se o seu próximo tem uma opinião divergente de você, você tem que respeitar ela, certo? Mas você fica com suas convicções, respeitando as convicções do seu próximo, ok, pessoal? E agora, gente, a gente vai para o aprender a ser, é o segundo pilar dos 4 pilares da educação, ok? Vamos lá, o que é se aprender a ser? Aprender a ser
Pronto, gente, eu me enganei aqui. A gente vai conhecer, aliás, o aprender a fazer. O aprender a ser vai ser na próxima aula, certo? Continuando aqui, o aprender a fazer. O que é o aprender a fazer? É tornar as pessoas aptas a enfrentar numerosas situações e a trabalhar em equipe. Não somente uma qualificação profissional, ou seja, gente, além de você ter a sua formação, seja lá ela qual for, você pode ser bom naquilo que você é formado, mas é importante também que no ambiente de trabalho você se dê bem com seus colegas, ok? O aprender a fazer é isso, você aprendeu a conhecer, já conheceu, né? Então você já subiu um nível a mais, que você vai aprender a fazer aquilo que você conheceu teoricamente, ou seja, você vai praticar, certo? Voltando aqui em relação à minha disciplina, em relação à prática do futsal, você aprendeu a conhecer como é um passe no futsal. Agora você já está apta a aprender a fazer, a executar aquilo que foi ensinado, ok? E o último tópico aqui, gente, em relação às características do aprender a fazer. O que seriam essas características? Tem referência na formação profissional, a pessoa põe em prática os seus conhecimentos, como eu acabei de falar. Você vai pôr em prática as características do aprender a fazer. É o que? Você vai pôr em prática aquilo que você aprendeu na teoria. Ok, gente? Essa foi a aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, certo? No Zap, no meu privado, ou então nos grupos de WhatsApp que a gente tem. E também pode colocar qualquer informação na plataforma. No mais, repetindo, o texto vai estar na plataforma, ok, pessoal? E no mais, todos tenham uma boa tarde e até a próxima aula.